Bom dia, oitavo ano, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no Colégio Espaço Livre, gravando nossas aulas de literatura, ok? Então, meus amores, vamos dar continuidade, ao conto em questão. Eu fiz a introdução desse conto, eu li algumas partes desse conto na aula anterior, ok? O conto em questão é Sem Nem Dizer Adeus, inclusive esse conto também, eu trabalhei na nossa sala de aula virtual, onde inclusive eu trabalhei, a relação, dos versos de Fernando Pessoa com a história, certo? Com o enredo em questão que estamos aqui analisando. Beleza? Lembrando que eu pretendo ainda continuar esse conto na minha sala de aula virtual, certo? Onde nós temos um bom aproveitamento, porque a gente consegue explorar o conto como ele é para ser explorado, ok? Mas aqui com vocês, certo? Não dá para a gente analisar página por página, então eu quero aqui trabalhar a partir da página 55 com vocês, ok? Então a gente sabe, do grande sofrimento, inclusive a palavra que a autora utiliza aqui, a palavra, o Calvário, Calvário aqui que significa, um grande sofrimento, um sofrimento aqui em excesso por parte de Marta, que tenha consciência, que sabe que sua filha está afundada, está degradada. O crack levou sua filha, Anderleusa, para a degradação, certo? E a gente sabe, como eu trabalhei na aula passada, que quem levou a personagem em questão para as drogas foi seu namorado também, que se degradou, que perdeu o emprego, como muitos também, como isso também acontece com muitos. É como se nós não estivéssemos, certo? Isso aqui pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o bom da literatura é que a literatura, ela trabalha qualquer tema, certo? Qualquer tema que faz parte da vida humana. Então aqui nós estamos, acompanhando, para que a gente possa refletir sobre o que as drogas, elas podem, essa dependência, que a gente pode se tornar um escravo, de um determinado vício. No caso aqui é um vício a uma droga que ela é extremamente letal, a uma droga que ela é extremamente prejudicial à nossa saúde. Então, meus amores, eu quero fazer a leitura a partir da página 55 com vocês, beleza? Então, só para ambientar vocês, Então, Marta sabe que sua filha está grávida, e quando Anderleusa vai para o hospital para ter, o bebê, a Marta é avisada por uma amiga que trabalha no hospital, que sabia de todo o seu sofrimento, certo? Toda a sua batalha, ela não abandona a filha, ela fica nessa busca constante por sua filha, E ela vai, ela sabe que sua filha, ela é avisada pela enfermeira que sua filha, está no hospital, prestes a dar à luz a uma criança, e ela sabe que a criança é uma menina, e ela consegue de imediato a guarda de sua neta, e ela vai criar sua neta, ok? Então, por isso que eu vou começar, fazer uma pequena leitura aqui a partir da página 55, beleza? Então, esse tipo de literatura é para que a gente possa fazer uma leitura, e a partir dessa leitura a gente refletir sobre o tema em questão. O tema em questão aqui vem a ser
as drogas na adolescência. Então, muitos entram em contato com drogas pesadas, né? Então, a gente sabe que o cigarro é uma droga, a bebida alcoólica é uma droga, mas, né, tem essas drogas que são ainda piores. Todas são drogas, mas crack, ela em pouco tempo leva uma pessoa, né, leva um ser humano à degradação, certo? E à perda também da sua dignidade também, ok? Porque quando a gente se degrada, significa dizer que isso tem uma relação também com a perda da nossa dignidade. Não se esqueçam disso, beleza? Ou seja, pensar sobre isso é muito importante, né? E isso é uma relação que eu estou fazendo da literatura, do conto em questão, com a filosofia de Hannah Arendt e com a filosofia de Kant, né? Porque Kant fala sobre a dignidade, Hannah Arendt também fala sobre a dignidade, fala também sobre a perda dessa dignidade, beleza? E também e isso tem uma relação direta com a questão da degradação quando a gente perde a nossa dignidade, beleza? Então, aqui a perda, a degradação ocorre por conta de um vício. O vício é uma droga que é extremamente letal, que vem a ser o crack. Então, como falei para vocês, né, Marta consegue, por motivos humanitários, imediatamente a guarda da neta e vai criar esta neta como sua filha, ok? Por isso, a leitura a partir da página 55, beleza? Então vamos lá. Enquanto isso, Rosângela, que é a filha de Anderleusa, ok? Crescia e se tornava uma menina cariosa que chamava a avó de mãe, né? Isso aqui a gente sabe que nem todos e nem todas, né, tem a sorte que a personagem em questão aqui teve, a sorte de Rosângela, né, porque uma avó conseguiu resgatar, conseguiu sua guarda, né, e ela vive com a sua avó com um certo conforto, tem um conforto de um lar, ela sabe o que é ter um lar, ela sabe o que é uma família. Beleza? Certo dia, uma reportagem de TV mostrou uma região da cidade onde os viciados em crack se reuniam. No terreno vazio, haviam instalado uma espécie de favela por onde circulavam como zumbis à espera do traficante. A câmera focou em uma das mulheres que perambulavam por ali, parecendo atordoada. Um dos irmãos de Anderleusa a reconheceu em meio à turba, apesar dos andrajos e do seu aspecto abatido. Olha lá, a sua mãe, apontou ele para Rosângela sentada ao seu lado. Quem você chama de mãe é a sua avó. A sua mãe se chama Anderleusa e vive na rua. Você sabia disso? A garota, espantada e sem querer acreditar, correu a se refugiar aos prantos no colo da avó, que, ao saber do ocorrido, foi enfrentar o filho. Como você pôde? O que você ganhou com essa maldade? Tanto ódio no seu coração? Precisa descontar numa criança inocente? Que você ama mais do que os seus próprios filhos? Respondeu o outro, tentando se defender. Que mentira, eu sempre amei todos vocês, ainda mais depois que seu pai morreu de desgosto. Um filho que se desgarra da família é um sofredor. A gente tem de proteger. E o que você queria que eu fizesse? Que abandonasse a minha neta no abrigo quando ela tem uma família, avó, tios? Por mim, ela poderia ter sido adotada por outra pessoa.
pagar pelos pecados da mãe. Aquela maluca que destruiu a nossa família, até matou nosso pai, disse a outra filha. O mal já está feito e não adianta acrescentar. Espero que algum dia se arrependam. Anderleusa, a irmã de vocês, precisa de ajuda. Disse Marta, espantada com tanta falta de compaixão. Falta de compaixão aqui por parte dos irmãos. Uma outra coisa muito interessante é o aspecto moral e ético existente na literatura, certo? Aqui no caso aqui, né, a gente vai ver o que? A gente vai ver no que se refere ao aspecto ético, principalmente porque a ética ela faz uma reflexão sobre as nossas ações, certo? E a partir dessa reflexão que a gente faz sobre as nossas ações é que a gente vai criar um juízo de valor moral sobre aquilo que a gente faz. E no caso aqui, a questão aqui entre os irmãos, né, os tios de Rosângela, né, a maldade, né, a falta de amor, a falta de compaixão, certo? Para com a criança aqui, para com Rosângela aqui. Porque ninguém pode se responsabilizar, nós só temos responsabilidade pelaquilo que a gente faz. Né? A criança aqui, ela não tem culpa alguma sobre o que sua mãe fez, beleza? Ou sobre, né, a criança que ela não tem culpa da sua mãe ser uma viciada, da sua mãe viver entre, né, os viciados, viver entre drogados. Ela não tem culpa de sua mãe levar esse tipo de vida. Ela não tem responsabilidade sobre isso. Nós não podemos se responsabilizar sobre aquilo que os outros fazem, certo? Eu só tenho responsabilidade. A responsabilidade é justamente o quê? Eu só posso me responsabilizar por algo que eu faço, certo? Responsabilidade é justamente isso, a gente reconhecer uma ação como sendo nossa, certo? Por isso que eu não posso ter responsabilidade pelo que meu pai faz, pelo que minha mãe faz, pelo que meu irmão faz. Embora as pessoas insistam, né? As pessoas, né, por meio de determinadas reprovações, querem que a gente se responsabilize, mas nós não temos responsabilidade sobre aquilo que os outros fazem. Só temos responsabilidade, sobre aquilo que a gente faz. Beleza? E como eu falei para vocês aqui, mostrando aqui, certo? E levando também, porque isso aqui faz parte, né? Isso aqui, embora tenham determinadas famílias que conseguem, né? Que elas têm a pena, né? No caso aqui, tem a compaixão, tem um amor, certo? Porque se trata de seres humanos, certo? E outra coisa também, que a criança não tem culpa, né? E é uma criança ainda, certo? E um tio fazer isso com uma criança que levou uma criança, né? É esse tipo de ação, né? Com palavras, né? Ele não aqui agrediu a criança fisicamente, mas foi uma agressão verbal, certo? Né? Mostrando, tá vendo ali, aquilo ali é sua mãe, né? Que a criança pensava que a sua mãe era era sua avó, ok? Então, meus amores, vai ficar aí, né, essa leitura para que vocês possam refletir. Lembrando que na sala de aula virtual eu vou retomar esse texto aqui em questão. Lembrando que depois desse conto nós temos o último conto que eu irei trabalhar no mês de dezembro com vocês. Segunda-feira eu quero trabalhar um pouco de história, um pouco de literatura com vocês na sala de aula virtual com vocês. Beleza? Então, reflitam sobre isso e também eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa, certo? Uma pesquisa que tem relação com esse tema aqui em questão, que vem a ser as drogas, né? Na adolescência, né? Espero que vocês tenham feito a pesquisa
para que quando, né, na sala de aula virtual, vocês irão comentar a pesquisa de vocês, né, e a partir do comentário dessa pesquisa, nós adentramos, nós vamos discutir o texto literário aqui em questão, ok? Então fiquem em paz, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.